Jesus está aqui ou está no céu? Está onde? Está aqui ou no céu? Aqui. Olha aí, ó. A irmã falou a coisa certa. Jesus está no céu e o Espírito Santo está aqui. Amém. Você vê que é interessante? Os irmãos, é bom, como o povo fala, reteté que fala, é isso, reteté? Reteté, muitas pessoas até gostam, mas o ensinamento ele edifica, viu, igreja? Verdade, graças a Deus. Então, mano, Deus tem que dar conhecimento. Outro dia eu preguei no ministério, hoje nós acabamos uma reunião, eu e minha esposa e o filho João Marcos, lá no Pato Pelágio. Aí já vinha correr para cá, foi rápido. E o Espírito Santo mandou trazer uma mensagem, o valor do nome de Jesus. O valor do nome de Jesus. Vocês abrem as suas Bíblias no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 4. Capítulo 4 de Atos, depois do Evangelho de João. Atos do Apóstolo, capítulo 4, e o verso 10. Graças a Deus. No nome de Jesus Cristo. Hoje Deus vai fazer algo muito forte aqui nessa noite. Quem gosta de ser liberto, abençoado, ele vem no culto. Muitas vezes o povo gosta com muita festividade. É bom também, edifica, né? Mas, quando fala de libertação, o povo não gosta muito, não. Quando falava de libertação, eu corria na igreja para ser liberto. Eu ia até correndo na frente do pastor, o pastor olha por mim para me tirar o mal de mim. Porque eu queria ser liberto. Meu desejo era ser cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. Hoje tem pessoa que está sendo curada e está murmurando. É ou não é? Deus está livrando do laço da mão para quem está reclamando. Mas hoje eu vou te dar um ensinamento aqui nessa noite. Atos 4, verso 10 diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este estação diante de vós. Verso 18: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Feche o olho comigo, por favor, e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor meu Pai, eu te agradeço por esta noite, por esta palavra. Nos dê o que nós precisamos através do Santo Espírito. O Espírito está aqui, Pai. O Consolador, que é o nosso amigo, que habita entre nós, que está dentro de nós agora. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, por favor. Graças a Deus. O Santo Espírito de Deus, ele tem algo para você aqui nesta noite. Algo para você, algo para mim. Se você entender no capítulo 4, verso 10, quando Pedro e João subiram a hora nona, às 3 horas da tarde, para um grande templo, cheio de fariseus, que estavam preocupados com ouro, com prata, e ter um bom nome. Mas quando João e quando Pedro subiram juntos, unidos, olhavam para aquele coxo
da igreja. Meu amigo pastor. Hoje tem pessoas está tirando o poder e a autoridade do nome de Jesus. Verdade, Jesus. Eu fiquei já prestando bem atenção em certo momento e reparei numa rua onde eu morava. E saíram números e números de crentes numa igreja. Uns com a rosa vermelha na mão, outros com um punhado de sal, outros até com lenço nas mãos, dizendo que aquele símbolo ia trazer a sua cura. E o nome de Jesus? Igreja, está me entendendo, igreja? Amém. Será que o lenço resolve a sua dificuldade? Ou que resolve a sua dificuldade é o Espírito Santo? Será que uma rosa vermelha pode regularizar o seu casamento? Ou se é o Santo Espírito de Deus? O Espírito Santo está me trazendo uma mensagem para você e para mim meditar aqui nesta noite. Graças a Para Deus. você não viver na heresia. Verdade, Deus. Será que um punhado de sal grosso pode prosperar a sua vida financeira? Ou é o seu dízimo e as suas ofertas alçadas? Uma pessoa que está entre nós, que se você não parar com isso e seguir esta heresia, você não vai entrar no reino do céu. Mas Jesus, ele cura naquela igreja. Como você pode provar que é Jesus? Você vê que Jesus ele falou bem claro para os falsos profetas, livro de Mateus capítulo 7. Os falsos profetas se aproximou e falou: mestre, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu limpei leproso. Mas Jesus falou: olha, eu nunca vos conheci. E agora? Nunca! Verdade, Deus. Aquele que pratica iniquidade não entrará no reino dos céus. Verdade, Jesus. Graças a Deus. E hoje Deus quer encher essa igreja do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo, não é para você saltar e molar, não. Verdade, verdade. Se encher do Espírito Santo é você se arrepender dos seus pecados. Graças a Deus. Aleluia. Você que caiu no adultério, reconhecer que você foi um adúltero e não praticar mais. Se encher do Espírito Santo é você saber que você era um grande mentiroso, filho do diabo, agora é filho de Deus, não mente mais. Graças a Deus. É isso que é se encher do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Você que aborrecia o seu vizinho, não aborrece mais. Oh, Deus de mistério. Você que não amava os teus pais, agora você está amando. Isso é se encher do Espírito Santo. Então hoje Deus quer trazer algo novo para todos nós. Graças a Deus. Para nós encher do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque hoje Deus está cansado de blá blá blá, igreja. Verdade, Deus. Ele quer hoje pessoas compromissadas com Ele. Porque Ele está voltando nas nuvens. Oh, Deus de mistério. Aleluia. E se você notar bem, no verso 18, chamamos, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Hoje ninguém quer mais seguir uma igreja que tenha santa doutrina. É ou não é? Porque, olha, igreja, se Jesus, o nome dele, não te resolver o que você está passando, um salmo pode resolver. É Deus. Verdade. Se o seu casamento não se regularizar, você jejuando e orando, se santificando, obedecendo os mandamentos, para se encher de sabedoria e conhecimento, não é uma rosa que vai regularizar o seu casamento. Você tem que entender que há um espírito maligno atuando dentro das igrejas para tentar enganar